Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez. E isso não é pouco. Se você clicou nesse vídeo, foi chamado. Esse é o seu momento. E o Salmo 102 confirma isso. Ele declara: Senhor, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Você não caiu aqui por acaso. Talvez sua alma esteja exausta. Mas hoje, essa oração vai ser o abrigo que você tanto procurava. Um refúgio seguro. Um espaço onde você pode se derramar diante de Deus, sem reservas. Sabe quando o coração aperta, mas ninguém percebe? Quando tudo ao redor continua igual, mas por dentro, tudo está desmoronando? Talvez você esteja aí agora, com os olhos secos por fora, mas gritando por dentro, sufocado por uma dor que ninguém vê. Talvez você mesmo já não saiba o que sente. Cansaço, tristeza, angústia, desânimo, ou tudo isso junto, amontoado dentro de um corpo que ainda insiste em levantar mais um dia. Você já sentiu que o céu está em silêncio? E, ainda assim, decidiu clamar. Mesmo sem forças. Mesmo sem vontade. Mesmo sem entender. E esse clamor, esse gemido que só Deus ouve, é o que hoje será ouvido no céu. Respira fundo agora. E diz em silêncio: Senhor, eu me rendo ao teu cuidado. Porque esta oração é para quem chegou no limite. Para quem já tentou sorrir, mesmo despedaçado por dentro. Para quem carrega dores silenciosas, lutas invisíveis e pensamentos que ninguém imagina. Sabe quando parece que ninguém entende o que você carrega? Essa oração é o teu abrigo. E o Salmo 102 vai ser o teu chão firme no meio dessa instabilidade emocional. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. É o que diz a palavra. E talvez essa seja a sua maior oração neste momento. Deus, não vira o rosto de mim. Talvez você não queira respostas agora. Talvez você só precise de colo, presença, segurança. Talvez o que você mais precise é apenas sentir que não está sozinho nisso tudo. Então fica aqui, porque este momento não é um vídeo qualquer. É uma visita do céu à tua dor. E mesmo que tua voz falhe, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Fecha os olhos agora e repete comigo: Senhor, ouve o meu clamor. Não vires o teu rosto de mim. Essa é uma oração de quem se derrama, de quem reconhece que chegou no limite, mas não desiste. Talvez o que você chama de fraqueza é, na verdade, o lugar onde Deus vai manifestar força. Já chorou escondido e não sabia nem o motivo? Esse cansaço que você sente não é falta de fé, é excesso de luta. E o Senhor conhece cada uma delas. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu me vou secando como a erva. Foi isso que o salmista escreveu. Ele não fingiu que estava bem. Não vestiu uma máscara espiritual. Ele se derramou. E é isso que você vai fazer hoje aqui. Você não precisa ter as palavras certas. Deus entende até o silêncio. Se nessa manhã, ou noite, você não sabe o que dizer, apenas diga: Pai, estou aqui. Porque quando a alma se entrega, até o suspiro vira a intercessão. Agora respira de novo. E deixa que essa oração seja o sopro que você não tinha mais forças para soltar. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. O mundo muda. As pessoas mudam. Mas Deus não muda. E Ele permanece. Mesmo quando tudo ao redor desaba, Ele permanece. Mesmo quando você sente que está esquecendo quem é, Deus se lembra. E Ele jamais se esquece de uma alma que clama. Você está aqui porque Ele te atraiu. Porque teu espírito pediu socorro. E o céu respondeu. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa descansar na certeza de que está sendo visto. Deixa aqui seu pedido de oração e a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. Escreve agora aquilo que tem pesado, aquilo que tem te arrancado o sono. Coloca em palavras. É uma forma de entregar. Não segure mais dentro de você. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas diga agora: Senhor, eu preciso de ajuda. Simples assim. Sem rodeios.
Sem máscara, sem orgulho, sem força, só um clamor. Você não está aqui para impressionar Deus com sua fé. Está aqui para ser curado pela fidelidade dele. E o Salmo 102 continua dizendo: Ele se inclinou para o orar do desvalido, e não desprezou a sua oração. Você está sendo ouvido agora. Mesmo que não escute nada, mesmo que o silêncio ainda te cerque, saiba, Deus se inclinou. E quando o céu se inclina, algo na terra muda. Talvez, o que você chama de atraso, é livramento de Deus. Talvez, essa pausa que tanto te incomoda, é o intervalo entre tua oração e o mover de Deus. Deus não está longe. Ele está no tempo certo. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da palavra de Deus. E se essa oração está te alcançando, escreve agora: Eu estou protegido pelo escudo de Deus. Porque o escudo não é ausência de ataques. É a certeza de que nenhum deles vai te destruir. Você ainda está aqui. Mesmo ferido. Mesmo cansado. Mas está. E isso é prova de que Deus ainda tem algo para cumprir em você. Talvez você esteja vivendo o Salmo 102 na pele. Mas também viverá a resposta. O refrigério. A cura. E a cura começa quando o orgulho termina. Quando a gente se entrega. Quando o clamor supera a aparência. Quando paramos de dizer tá tudo bem, e começamos a dizer Senhor, me ajuda. Fecha os olhos mais uma vez. E repete: Senhor, me ajuda. Fala isso com sinceridade. Com verdade. Com alma. Com tudo que te resta. Mesmo que seja só um sussurro. Porque é nesse clamor que Deus começa a agir. E Ele vai agir. Fica comigo até o fim dessa jornada. Porque esse é só o início do que Deus vai fazer. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para renovar a tua fé. Agora descansa. Deixa o Espírito Santo continuar esse trabalho invisível. Apenas confia. Pausa para respirar fundo. E diz: Senhor, cuida de mim. A jornada da restauração está só começando. Gostaria de pedir a ajuda de vocês. É algo muito simples. Apenas clique no botão de inscrever. E não se esqueça de curtir o vídeo clicando no joinha, logo embaixo do vídeo. Isso faz uma diferença enorme para o canal. Conto com vocês. Agora continue com a palavra que Deus preparou para você. Tem dias que até levantar da cama é uma batalha. Você acorda, mas não desperta. Respira, mas parece sufocado. Vive, mas está apenas existindo. E nessas horas, palavras como força, fé ou esperança parecem distantes demais. Você olha para o céu e se pergunta: será que Deus ainda me ouve? Talvez hoje você esteja exatamente aí, num lugar onde até o clamor parece fraco. E tudo que te resta é um sussurro engasgado de quem só quer descanso. Descanso da alma. Da dor que ninguém entende. Da cobrança que você mesmo se impõe. Você já sentiu que está cansado até de sentir? E é nesse cenário, silencioso, sombrio e solitário, que Deus se aproxima. Ele não chega com barulho. Não invade. Ele sussurra no meio do caos. Eu estou aqui. Sim, Ele está. Mesmo quando tudo parece contrário. Mesmo quando você sente que está se desfazendo por dentro. O Salmo 102 diz: Os meus inimigos me afrontam todo dia, e os que contra mim se enfurecem se têm conjurado contra mim. E às vezes, o maior inimigo não está fora. Está dentro. São os pensamentos que te afligem. As memórias que te acusam. A insegurança que te paralisa. São as palavras que você escutou. Ou que você mesmo se diz: eu não sou suficiente. Eu não vou conseguir. Não tem mais saída. Mas escuta, esses pensamentos não vêm de Deus. Eles são flechas envenenadas tentando atingir teu coração. E hoje, através desta oração, Deus está levantando um escudo sobre a tua mente. Uma proteção invisível, mas real. Porque quem tem o Senhor como refúgio, não permanece em ruínas. Você já tentou se recompor tantas vezes. Já colocou um sorriso no rosto mesmo em pedaços. Já disse tá tudo bem quando, na verdade, estava implorando por socorro por dentro. Então agora,
Você não precisa fingir nada. Aqui é um lugar seguro. Você pode se derramar. Senhor, estou cansado. Diga isso sem medo. Porque o cansaço não te torna fraco diante de Deus. Te torna sincero. E o céu responde a corações sinceros. Agora fecha os olhos e repete comigo. Espírito Santo, me cobre com a tua paz. Deixa que essa oração vá entrando nas camadas que ninguém vê. Nas feridas que você esconde. Nas dores que você aprendeu a conviver. Você não foi feito para carregar tudo isso sozinho. E se você está ouvindo essa oração agora, é porque o céu está te alcançando no exato ponto da tua exaustão. Já chorou sem entender por quê? É a alma tentando limpar o que o coração não conseguiu explicar. Mas hoje, enquanto você ora, enquanto você escuta, enquanto você simplesmente permanece, o Espírito Santo está recolhendo cada lágrima. A Bíblia diz que ele guarda cada uma delas em um odre. Nenhuma se perde. Nenhuma é em vão. Talvez, o que você sente não tenha nome. Talvez, não consiga contar nem para os mais próximos. Mas Deus te sonda. E mesmo que tudo pareça confuso, Ele entende perfeitamente cada emoção desorganizada que você carrega. Agora respira. E diz com fé: Senhor, restaura o que está quebrado dentro de mim. Não é tarde demais. Não está longe demais. Não está perdido demais. Você ainda está aqui. E o simples fato de estar ouvindo essa oração é a prova de que Deus não desistiu de você. Pelo contrário, Ele está chamando pelo teu nome. No meio do teu caos. No meio do barulho da mente. E sabe o que é mais lindo? É que Ele não espera que você esteja forte para te abraçar. Ele se aproxima quando você está mais fraco. Clamarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, e pela manhã, e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. É isso que diz o Salmo 55. E essa é a promessa que está sobre você agora. Você pode clamar em qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer lugar. E o céu responde. Se você crê nisso, comenta agora. Deus é minha luz e minha direção. Isso sela o que você está recebendo agora. Essa oração não termina aqui. Ela é o início de uma reconstrução. Você entrou neste vídeo com dor, mas vai sair com presença. Você chegou cansado, mas vai continuar fortalecido. Você se arrastou até aqui, mas vai sair de pé. Não porque você tem forças, mas porque Deus te sustenta. Você pode não ver ainda, mas no mundo espiritual, já há movimento, já há resposta, já há socorro, já há refrigério sendo liberado. E o Salmo 102 nos lembra. Ele olhou do alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Você não está esquecido. Você está sendo contemplado. Agora fecha os olhos mais uma vez. E repete comigo. Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando tudo parece contrário. Essa é a fé inabalável que você está recebendo hoje. Não é fé que se baseia em emoções. É fé que se sustenta em promessas. E quem confia, mesmo chorando, já está vencendo. Agora se inscreve no canal, ativa o sininho. E continua aqui comigo, porque ainda tem muito que o céu vai te revelar. Essa é só a segunda parte da oração. Mas a resposta já começou a se mover. Agora pausa. Respira fundo. E diz: Eu descanso na Tua presença, Senhor. Existem dias em que tudo pesa. E pesa de um jeito que até respirar parece difícil. Você acorda com o corpo cansado, mesmo tendo dormido. Você se olha no espelho, mas não se reconhece. É como se uma versão esgotada de você mesmo tivesse assumido o controle. Como se a alegria tivesse sido trocada por um silêncio pesado. E a pergunta vem: o que está acontecendo comigo? Você não está sozinho nessa pergunta. Milhares, talvez milhões, de pessoas vivem esse mesmo vazio. Essa sensação de que a alma está desidratada. De que o espírito está em colapso. Mas ouve bem. Deus não ignora a dor que você sente. Ele não ignora o que ninguém vê.
Ele escuta o que você não consegue nem dizer. O Salmo 102 expressa isso com profundidade. Pois os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como em fornalha. Você sente esse calor interno? Essa aflição que consome, que desestrutura? É o reflexo de uma guerra invisível. Uma batalha que muitos enfrentam sem saber o nome. Mas Deus conhece. E mais do que conhecer, Ele entra no meio dessa guerra. Ele se levanta por você. Você já tentou se reerguer com as próprias forças, não é? Já tentou ler, orar, cantar, servir, fingir que está tudo bem. Mas nada preenchia de fato. Porque não se trata de fazer mais. Se trata de se render mais. Você precisa de uma força que não vem de você, que não nasce do seu esforço, mas que desce do alto. Fecha os olhos agora e repete comigo: Senhor, eu não consigo mais. Me toma nos teus braços. Esse é o ponto onde o milagre começa. Quando você reconhece a limitação, Deus manifesta a sua soberania. É no chão que Deus te levanta. É na fraqueza que Ele te fortalece. É no clamor que Ele responde. E o Espírito Santo está agindo em você agora. Não por mérito, mas por misericórdia. Você já se perguntou onde está Deus quando você sofre? A resposta está aqui. Ele está exatamente onde você mais precisa que Ele esteja. No íntimo da tua dor. No silêncio da tua mente. No espaço vazio que grita por sentido. Sabe aquele momento em que você olha pro teto e não sente mais nada? Nem alegria, nem tristeza, nem esperança. Apenas vazio. É nesse momento que Deus sussurra: Filho, eu nunca te deixei. Talvez o que você está enfrentando agora seja uma das estações mais difíceis da sua vida. Talvez você tenha até orado: Senhor, se o Senhor não fizer nada, eu não sei mais o que fazer. E é justamente aí que Ele começa a agir. Não porque você falou bonito, mas porque você falou com verdade. Agora respira fundo e diz: Senhor, me fortalece por dentro. Você está sendo visitado por uma força que não tem explicação. Uma paz que excede todo entendimento. Um refrigério que invade sem bater na porta. Porque quando Deus decide entrar, nada pode impedir. E é por isso que você está aqui. Não apenas por curiosidade, mas porque o céu te puxou para perto. Ele viu sua lágrima. Ele ouviu teu silêncio. Ele sentiu tua aflição. E hoje, está dizendo: eu sou o teu abrigo no dia da angústia. Talvez você já tenha pedido ajuda a muita gente e se decepcionou. Talvez você tentou conversar, mas não te entenderam. Ou pior, te julgaram. Mas Deus não julga. Ele acolhe. Ele compreende o que ninguém nunca conseguiu compreender. E o Salmo 102 continua: o meu coração está ferido e seco como a erva. Quantas vezes você já sentiu isso? Como se o coração tivesse murchado. Como se você estivesse definhando em silêncio. Mas escuta, Deus é especialista em corações secos. Ele é o jardineiro que rega com presença, com graça, com renovação. Você não foi criado para sobreviver emocionalmente. Você foi criado para viver em plenitude. E isso começa quando a alma encontra descanso na presença. Deixa o Espírito Santo tocar o que está ferido em você. Deixa essa oração ser a chuva que rega esse solo seco da tua alma. Agora respira, bem devagar, e diz: Espírito Santo, renova minhas emoções. Essa frase simples pode abrir as comportas do céu sobre você. E se ainda não conseguiu verbalizar o que sente, apenas sinta. Deixe Deus falar onde ninguém mais alcança. Você não precisa de espetáculo. Precisa de presença. E ela está aqui agora. Você sente. Se essa oração está te alcançando, escreve aqui nos comentários: eu estou protegido pelo escudo de Deus. Porque essa proteção não é apenas contra ataques visíveis. Ela também cobre a alma nos dias nublados. Nos dias em que até a fé parece apagada. Sim, Deus protege até quando você não sente nada. E o clamor que você faz hoje vai ecoar no céu como uma semente. E essa semente vai gerar cura. Cura emocional. Cura espiritual.
Cura da alma. Pausa de oração. Fecha os olhos mais uma vez. Respira fundo. E diz com fé: Senhor, visita as áreas que eu nem sei que precisam ser curadas. Deus sabe onde tocar. Deus sabe como restaurar. Deus sabe como levantar. Essa guerra invisível que você enfrenta, ela não será eterna. Ela não será em vão. Porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo. E quem se esconde nele, nunca sai igual. Agora escreve seu pedido de oração aqui nos comentários. Não por desespero, mas como um ato de entrega. O céu está em movimento. Se inscreve no canal, ativa o sininho e permanece comigo nessa jornada. Ainda tem muita cura para descer sobre a tua casa. A seguir, o clamor vai virar promessa. Mas agora, apenas descansa. Respira mais uma vez. E diz: Senhor, eu me entrego. Você já sentiu que está gritando por dentro, mas ninguém percebe? Já teve dias em que o simples som da sua própria respiração era a única coisa te lembrando que estava vivo? Pois é, a dor emocional não tem ferida visível, mas sangra por dentro. E muitas vezes, sangra em silêncio. Ninguém vê, ninguém entende, ninguém estende a mão. Mas Deus vê. E mais do que isso, Deus se move quando o aflito clama. O Salmo 102 diz: Ele atendeu à oração do desamparado e não desprezou a sua súplica. Essa promessa é viva. Ela se cumpre agora. Enquanto você escuta essa oração, enquanto seu coração, mesmo cansado, ainda sussurra: Senhor, me ajuda. O céu está se inclinando. E quando o céu se inclina, a terra treme. Quando o céu responde, o inferno silencia. Quando o céu age, o impossível se curva. Você pode não ver ainda, mas já está acontecendo. Algo está mudando. Dentro de você, ao redor de você, Deus está virando o cenário. Agora respira fundo e diz com fé: Deus, eu creio que o Senhor está agindo, mesmo sem eu ver. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que sustenta os que clamam. Talvez hoje você esteja entre o clamor e a promessa, num lugar onde parece que nada muda, mas na verdade, tudo está sendo reordenado. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. A demora dele não é descaso, é lapidação. Talvez, o que você está chamando de demora, é Deus construindo um caminho mais seguro. Talvez, o que você vê como abandono, é Deus te protegendo de algo que você ainda não entende. E agora, mais uma vez, fecha os olhos e diz: Senhor, eu confio mesmo quando não entendo. Porque confiar quando tudo vai bem é fácil, mas confiar em meio à dor é adoração. E essa oração é tua adoração hoje. O Espírito Santo está te cobrindo agora com refrigério, com consolo, com restauração. Ele está tocando lugares que ninguém mais alcança. Memórias antigas, feridas profundas, medos que você nem consegue explicar. Talvez você nunca tenha dito isso para ninguém, mas está aí dentro, travado, escondido. E hoje, o Espírito de Deus está te libertando. Essa não é só uma oração. É uma guerra sendo vencida dentro de você. É um grito da alma sendo respondido com ternura. Deus não grita. Ele acolhe. Ele sussurra verdades que curam. Ele te lembra: você ainda é meu. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo caído. E ele te levanta com compaixão. Você consegue sentir? A presença dele começa a encher este momento com algo inexplicável. Não é emoção, é unção. Não é só um ambiente. É o céu se manifestando no invisível. E se essa oração está te alcançando, escreve aqui nos comentários: eu estou sendo restaurado pela presença de Deus. Esse é um ato profético. É um selo espiritual sobre o que está acontecendo em você agora. E não pense que é pequeno. O que Deus está fazendo hoje vai ecoar nos próximos dias da sua vida. Você vai perceber que algo mudou. Você vai dormir mais leve. Vai acordar com outra disposição. Vai respirar fundo e, pela primeira vez em dias, vai sentir paz. Sim, paz. Porque o Príncipe da Paz está aqui.
Agora faz uma pausa. Respira. E repete comigo. Espírito Santo, fica comigo. Não me deixa voltar pro vazio de antes. Essa é a oração que mantém a chama acesa. Essa é a entrega que impede a recaída emocional. Você está em processo. E Deus honra cada passo desse caminho. Talvez você não veja ainda a estrada completa. Mas hoje Ele está iluminando o próximo passo. E o próximo passo é confiar. O Salmo 102 continua. Do céu olhou o Senhor para a terra, para ouvir o gemido dos presos e libertar os sentenciados à morte. Essa parte é forte, porque muitos que ouvem essa oração se sentem exatamente assim, presos. Presos em culpas antigas. Presos em memórias ruins. Presos em dores que parecem ter raízes. Mas Deus está soltando essas amarras agora. Você não é mais sentenciado à morte. Você é alvo da graça. Você não está mais aprisionado. Você está sendo liberto. Aqui. Agora. E isso é obra do Espírito. Não vem do seu esforço. Vem da cruz. Talvez você esteja pensando, mas eu não mereço. Mas escuta, nunca foi sobre merecer. Sempre foi sobre amor. E o amor de Deus não consulta o teu passado para liberar o teu futuro. Ele simplesmente age. Então aceita. Recebe. E diz com fé: Senhor, eu recebo o teu perdão e a tua liberdade. Essa é uma das orações mais poderosas que existem. Porque quem aceita perdão, rompe com a culpa. E quando a culpa cai, a alma respira de novo. Agora comenta aqui: eu estou perdoado pelo sangue de Jesus. Porque isso é verdade. Você não está condenado. Você está sendo curado. E a tua história vai ser prova viva de que Deus ouve o aflito e responde com presença. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para renovar a tua fé. Não caminhe sozinho. E antes de encerrar esse momento, pausa, respira bem fundo e diz: Senhor, eu pertenço a Ti, mesmo no caos, mesmo na dor, mesmo sem entender. Você está seguro, porque quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual. Tem momentos na vida em que tudo parece parado. O tempo não passa. As orações não voltam com resposta. O coração pesa. E a alma grita por socorro. Você olha ao redor e nada mudou. Mas por dentro, algo já começou a ser transformado. É como uma semente que germina debaixo da terra, em silêncio, sem barulho, sem aplausos, sem testemunhas. Mas ali, no escuro, ela está crescendo. Assim está você. Deus está te construindo no invisível. E a resposta já está sendo preparada. O Salmo 102 diz: Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é tempo de te compadeceres dela. O tempo determinado já chegou. O tempo determinado já chegou. Respira fundo agora. E repete com fé: Senhor, eu recebo o tempo da tua compaixão sobre mim. Isso não é apenas uma frase. É uma ativação. Uma declaração espiritual. É quando o céu diz: agora é hora da resposta. Você não aguentaria mais um ciclo de dor sem promessa. E Deus sabia disso. Por isso, o tempo chegou. Você está prestes a viver a realidade de algo que só existia em oração. Você consegue sentir isso? Como se, de repente, o peso começasse a sair do peito. Como se o ar voltasse a entrar. Como se o coração começasse a crer outra vez. É o sopro de Deus te visitando. O mesmo que soprou sobre os ossos secos no vale de Ezequiel. Está soprando sobre a tua alma agora. A voz que te chamou para esse vídeo é a mesma que está dizendo: Filho, eu estou agindo em tua causa. E se você crê, escreve aqui nos comentários: o tempo da resposta chegou. Esse é um selo. Uma verdade profética liberada sobre sua vida. Talvez você tenha se perguntado por que tanta dor. Por que tanto tempo esperando? Por que tantas demoras e desencontros? Mas Deus está te dizendo agora: eu nunca me atrasei. Eu estava te preparando. A promessa só chega quando a estrutura está pronta. E hoje, você está mais firme do que imagina.
Você suportou tempestades. Atravessou madrugadas sem dormir. Acreditou quando ninguém mais acreditava. E agora, o céu se levanta. Pois o Senhor edificará a Sião, e aparecerá na sua glória. Sabe o que isso significa? Que aquilo que parecia destruído vai ser reconstruído com glória. A área onde você mais sofreu será a área onde Deus mais vai te usar. A história que você achava que era fracasso vai virar testemunho. Porque o Senhor vai edificar, vai reconstruir, vai restaurar. Agora fecha os olhos e diz: Senhor, reconstrói tudo que a dor tentou destruir em mim. Essa é uma oração poderosa, porque ela entrega tudo. As ruínas, os restos, os cacos, as partes desfeitas. E Deus ama reconstruir aquilo que ninguém mais quer tocar. Você pode estar quebrado, mas está nas mãos certas. E quando Ele começa a edificar, nada e ninguém pode impedir. Aparecerá na sua glória. Você pode ter sido esquecido por muitos, ignorado, humilhado, subestimado. Mas Deus está prestes a te levantar de uma forma que ninguém vai poder negar. E não é para exaltar o teu nome. É para exaltar o nome dele através de você. Porque quando Deus opera no improvável, fica claro que só pode ter sido Ele. Se essa oração está te alcançando, comenta: a glória de Deus será vista na minha história. Isso é profético. É fé ativa. E fé é exatamente o que Deus está cultivando em você agora. Você achava que tudo isso ia te derrubar? Na verdade, tudo isso te construiu. Cada lágrima, cada perda, cada silêncio foram peças de um quebra-cabeça que agora começa a fazer sentido. A tua dor te aproximou de Deus. A tua dor ativou tua sensibilidade espiritual. A tua dor cavou espaço para um depósito maior de fé. E agora, vem a colheita. Agora, vem a manifestação. Agora, vem a resposta. Respira fundo e diz: Senhor, manifesta a tua promessa sobre mim. Você não vai sair dessa oração como entrou. Você está atravessando uma linha invisível. Uma fronteira entre o passado de dor e o futuro de cura. E essa transição é espiritual. Talvez os olhos ainda não vejam, mas o Espírito já sente. E quando o Espírito sente, é porque o céu já decretou. O tempo da promessa chegou. Agora pausa. Fecha os olhos e diz com fé: eu estou pronto para viver o que o Senhor preparou. Sim, você está pronto. Mesmo com medo. Mesmo com cicatrizes. Mesmo com dúvidas. Porque quem caminha com Deus não precisa entender tudo. Só precisa crer. E o que te sustenta não é a lógica. É a fé. O mesmo Deus que te fez suportar é o que vai te fazer prosperar. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque aqui tem oração todos os dias para renovar tua fé. Essa é só a metade da jornada. Mas já é o prenúncio da tua virada. Você entrou aqui buscando consolo. E vai sair carregando promessa. Agora respira uma última vez neste momento. E diz: Senhor, eu creio que minha espera não foi em vão. E não foi. Quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual. Chega um momento em que a dor já não te paralisa. Ela te fortalece. Um momento em que você para de fugir do processo e começa a entender que o processo é parte da promessa. É como se, depois de tudo que você passou, surgisse algo novo dentro de você. Uma firmeza, uma autoridade, uma clareza de propósito que antes não existia. E é nesse ponto que você deixa de apenas clamar e começa a declarar. Você para de apenas pedir e começa a caminhar como quem já recebeu. Sim, você está chegando nesse ponto agora. O Salmo 102 diz: e os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Isso significa que Deus não apenas vai te restaurar, mas vai te levantar de tal forma que até aqueles que duvidaram reconhecerão a glória de Deus na tua vida. Você não vai apenas ser curado, vai carregar cura. Você não vai apenas vencer, vai levantar outros com o teu testemunho.
Você foi processado por Deus. E agora, está sendo posicionado. Fecha os olhos e declara com autoridade: Senhor, eu recebo meu lugar naquilo que o Senhor preparou para mim. Essa é a voz que antes chorava, mas agora governa. É a alma que antes gemeu, mas agora profetiza. É o espírito que antes se calou, mas agora se levanta. Você não é mais o mesmo. E nem deveria ser. Depois de tudo o que viveu, depois de tudo o que resistiu, depois de tudo o que superou, Deus está te entregando uma nova identidade. O céu está dizendo: você não é mais a vítima. Você é o vaso restaurado. E esse vaso, por mais que tenha rachaduras, carrega a unção, carrega o óleo, carrega o propósito. Agora comenta aqui, como um ato profético: eu sou vaso restaurado nas mãos de Deus. Porque é isso que você é. E se o inimigo tentou usar tua história para te envergonhar, Deus vai usar tua história para exaltar o nome dele. Você será a resposta. Você será luz. Você será sinal de que o céu visita os quebrados e os transforma em instrumentos de honra. A voz do Salmo 102 que antes clamava: não escondas de mim o teu rosto. Agora se transforma em: para que seja escrito para a geração futura, e o povo que se criar louve ao Senhor. Você entendeu? O que você está vivendo hoje vai ser testemunho para outros amanhã. Essa dor que agora ainda pulsa vai ser usada para curar outros que vão passar pelo que você passou. E quando eles te ouvirem, não vão ouvir apenas palavras. Vão sentir a presença. Porque você não fala do que leu. Você fala do que viveu. Agora respira fundo e diz com firmeza: Senhor, usa minha dor para revelar teu amor. Essa oração tem peso espiritual. Ela entrega o controle. Ela transforma a dor em ministério. Ela consagra o sofrimento como altar de adoração. E esse é o ponto do clímax espiritual. Não é mais sobre você. É sobre ele em você. O teu clamor foi ouvido. A tua entrega foi aceita. A tua espera foi valorizada. E agora, a tua autoridade está sendo selada. Não importa quem não acreditou. Não importa quem te abandonou. Não importa quem tentou te parar. O céu já te validou. E quando o céu valida, ninguém pode invalidar. Agora pausa. Fecha os olhos com reverência. E diz: Espírito Santo, confirma o que estás gerando em mim. Você está sendo confirmado. No secreto. No íntimo. No invisível. Mas logo será evidente. E aqueles que disseram que era só uma fase, vão ver que era um processo divino. Aqueles que duvidaram da tua fé, vão ver tua fé movendo montanhas. Porque quem sobrevive ao vale com Deus, volta com unção, com autoridade, com marca espiritual. Agora comenta aqui: eu carrego a marca do Espírito Santo. Isso sela esse momento. Você pode até continuar enfrentando lutas, mas não enfrentará mais como antes. Agora você tem clareza. Agora você tem cobertura. Agora você tem autoridade. Você sabe quem está contigo. E sabe quem você é nele. E o Salmo 102 ainda declara: ele ouviu o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Você foi liberto do peso, do medo, da culpa, da acusação, da desesperança. E agora, está livre para viver o que o céu escreveu. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para fortalecer o que Deus está fazendo em você. Essa jornada ainda não terminou. Mas hoje você entrou em uma nova fase. Você atravessou do clamor à autoridade. Agora pausa uma última vez neste capítulo. Respira fundo e declara: Senhor, eu me posiciono na promessa. Não volto mais atrás. E não volta mesmo. Algumas pessoas acham que restauração é voltar a ser como antes. Mas não. Restauração verdadeira é voltar melhor do que antes. É quando Deus não apenas conserta o que quebrou, mas transforma o que existia em algo ainda mais forte, mais belo, mais cheio de propósito. Você está vivendo esse tempo agora.
O tempo em que Deus está reconstruindo você, não com os padrões antigos, mas com estruturas novas, fundamentadas na rocha. E sabe o que sustenta essa restauração? A presença. Não é o quanto você ora. Não é o quanto você entende. É o quanto você se rende. O Salmo 102 diz: para que anunciem o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos se congregarem, e os reinos, para servirem ao Senhor. Você percebe? Tudo o que você passou tinha um propósito além da dor. Você não foi quebrado por acaso. Foi moldado para carregar algo que muitos não suportariam. E agora, Deus está te restaurando para um fim maior. Você será boca profética. Você será abrigo para outros que chegarão do mesmo lugar de dor que você saiu. Você será um canal. Uma ponte entre o clamor e a resposta. Fecha os olhos e diz com fé: Senhor, que a minha história cure outras histórias. Essa é a oração de quem entendeu, de quem amadureceu na dor, de quem deixou de pedir para ser tirado do deserto e começou a perguntar: o que o Senhor quer me ensinar aqui? Esse é o ponto da restauração. Não quando tudo melhora por fora, mas quando você muda por dentro. E a mudança já começou. Você sente paz onde havia ansiedade, gratidão onde havia ressentimento, esperança onde antes morava o medo. Talvez devagar, talvez ainda com lágrimas nos olhos, mas é real. Você está sendo restaurado. Comenta aqui: Deus está reconstruindo tudo em mim. Essa frase carrega peso espiritual. É um ato de fé. É uma semente lançada no terreno fértil da sua alma. E se você plantar com fé, vai colher com glória. Agora pausa, respira fundo e diz: Espírito Santo, continua essa obra em mim. Não apresse o processo. Não fuja das fases. A restauração é por etapas. E cada uma delas é santa. Porque Deus está colocando cada tijolo no lugar certo. Com mãos de Pai. Com amor de quem não desiste nunca. O mesmo Deus que te viu em pedaços é o que agora junta cada parte com propósito. Ele não vai jogar nada fora. Nem mesmo os erros. Nem mesmo os momentos de fraqueza. Tudo será usado para a glória dele. Você crê nisso? Então declara: Senhor, até minhas cicatrizes serão testemunho. Sim, até aquilo que você achou que seria para vergonha, será para a exaltação do nome de Deus. Porque a tua vida não será definida pela queda, mas pela restauração. E isso já começou. Agora fecha os olhos mais uma vez. E repete comigo com convicção: eu sou restaurado. Eu sou perdoado. Eu sou renovado pela graça de Deus. O Espírito Santo está confirmando isso no teu interior agora. Você sente o alívio, a leveza, a respiração fluindo com mais liberdade? É o sinal. É a presença. É o Pai dizendo: Filho, eu nunca deixei de estar aqui. E o Salmo 102, com toda a sua dor, termina com esperança. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Essa restauração não é só sobre você. É sobre sua casa, sua descendência. O que Deus está fazendo agora vai se estender. Filhos serão alcançados. Família será restaurada. Corações endurecidos serão quebrantados. Você está sendo um marco, uma coluna espiritual dentro da sua linhagem. Você é resposta de oração antiga. Você é continuidade de uma promessa eterna. Agora comenta: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é frase bonita. É palavra viva. É compromisso. É herança. E você está no centro dessa herança espiritual. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para sustentar o que Deus está edificando em você. E antes de encerrar esse momento, faz uma última pausa neste capítulo. Respira. E diz com o coração aberto: Senhor, obrigado por me restaurar por completo. Eu sou teu. E você é. Você chegou até aqui. E isso, por si só, já é um milagre. Você atravessou a tempestade. Você lutou contra a escuridão da alma.
Você enfrentou dias em que até abrir os olhos parecia impossível, mas permaneceu. E não é porque você era forte, é porque Deus te sustentou no invisível. Talvez nem você saiba como ainda está de pé, mas a verdade é, o céu te segurou. Sim, o céu te segurou. E agora, você não é mais o mesmo. Você foi moldado por Deus no secreto, forjado nas lágrimas, lapidado no silêncio, fortalecido nas noites sem resposta. E tudo isso te trouxe até aqui. O Salmo 102 começou com um grito de dor, mas termina com uma afirmação poderosa. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Você percebe o que isso significa? Significa que sua oração hoje alcança gerações, que a tua perseverança hoje estabelece fundamentos eternos. Você não está apenas vivendo um processo individual, você está ativando um legado espiritual. O que Deus está fazendo em você agora vai reverberar na tua casa, nos teus filhos, nos teus netos, em tudo que sair de você. Você está marcando uma geração. E isso é maior do que você pode ver. Agora respira fundo e diz: Senhor, eu recebo o privilégio de ser abrigo para minha descendência espiritual. Sim, porque você está se tornando um referencial, um pilar, um guardião da presença. A dor que quase te calou, agora vai ser o som da tua autoridade. Você é testemunha viva de que Deus não rejeita um coração quebrantado, de que Ele ouve o clamor dos aflitos, e de que Ele se levanta no tempo certo. Você é a prova viva de que restauração é possível. Talvez ninguém veja o que você carrega, mas Deus vê, e Ele está te posicionando agora, num lugar de governo espiritual. Não é para se exibir, é para servir, para cobrir, para interceder. Você não é apenas alguém que passou pelo fogo. Você é alguém que carrega a presença que veio do fogo. E isso muda tudo. Agora fecha os olhos e repete comigo: Senhor, eu carrego a tua glória. Me faz andar com temor. Essa é a oração dos maduros, dos marcados, dos que entenderam que a presença vale mais do que qualquer bênção. Você não busca mais só respostas. Você busca a face de Deus. E isso é o que te sustenta. É por isso que você não desmoronou. É por isso que, mesmo quando tudo parecia perdido, ainda havia uma chama acesa dentro de você. A presença. Ela te segurou. Ela te guiou. Ela te restaurou. Agora comenta aqui, com autoridade: eu sou guardado pela presença de Deus. Porque não é sobre mérito. É sobre aliança. Você pertence a um pai que não abandona, que não negocia seus filhos, que se entrega em amor, mesmo quando a gente erra. Talvez você ainda sinta os ecos do passado. Talvez algumas feridas ainda estejam em processo de cura. Mas ouve bem, você está firme sobre a rocha. E a rocha é Cristo. A casa que é construída sobre ele pode até balançar, mas não cai. Agora respira mais uma vez e declara: Senhor, firma meus pés. Eu não quero mais andar por emoção, mas por direção. Essa é uma oração que muda trajetórias. Porque quem tem direção, não anda em círculos. Quem tem direção, sai do deserto. Quem tem direção, atravessa e conquista. Você está sendo realinhado com o plano de Deus. E esse plano não é só sobrevivência. É propósito. É avanço. É influência espiritual. Você será abrigo para muitos. Vai orar por outros que hoje estão onde você estava. E vai declarar com autoridade: eu sei o que você está sentindo, mas Deus também me tirou de lá. E as palavras que hoje te curam, amanhã sairão da tua boca para curar alguém. Agora, se essa oração falou com você, comenta aqui: eu sou testemunha viva da graça de Deus. Esse é o selo final, a tua bandeira, a tua identidade espiritual. Você não é mais o ferido que clama. Você é o restaurado que intercede. E essa transição é gloriosa. Não pense que tudo acabou aqui. Pelo contrário, aqui começa uma nova fase, um novo ciclo, uma nova mente.
um novo coração. E porei em vós um novo espírito, diz o Senhor. Você está recebendo isso agora. E essa presença que te tocou vai te acompanhar amanhã, depois, e sempre. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para fortalecer sua fé. Compartilha essa palavra com alguém que precisa. Multiplica o que você recebeu. Seja canal de refrigério como essa oração foi para você. Agora, antes de encerrar, fecha os olhos uma última vez e diz: Senhor, eu me entrego por completo. Não quero voltar atrás. Eu quero permanecer.